Neste vídeo, nós vamos conversar com a professora Valnara Pires. Ela é professora da Rede Estadual do Maranhão. E ela vai contar como criou um jogo de RPG falando sobre o regime totalitário. Ela criou esse projeto dentro do desafio RPG em 11 dias. Ela vai contar como começou a fazer o projeto. A ideia do projeto, né? Quando, por acaso, numa dessas minhas zapeadas aí pelo YouTube, eu esbarrei lá no Classe Investida, que eu já sou seguidora, né? E tava lá o professor Alexandre explicando sobre RPG. Eu disse, opa, deixa eu ouvir isso aqui com mais atenção. Eu corri para o Instagram, fui seguir, logo em seguida veio o curso, eu disse, é aí que eu vou entrar. E aí comecei o desafio, me inscrevi, né? Estou aqui, aí veio o desafio. O que trabalhar? A princípio, eu pensei em Egito, porque é um assunto que eu já tinha trabalhado com o sexto ano. Só que aí me surgiu, provavelmente, na escola que eu trabalho no Fundamental, eu serei professora do nono ano. E aí, então, eu disse, não, eu vou já pensar em algo para o ano que vem, já que o ano letivo está encerrando aqui no Maranhão, pelo menos na cidade que eu trabalho, nas escolas que eu trabalho, eu já vou pensar em algo para o ano que vem. E a professora Valnara vai contar como surgiu a narrativa do jogo. E por conta da atualidade, né, a questão a gente vê que atualmente esses temas, extremismo, totalitarismo, autoritarismo, nazismo, fascismo, está muito na onda e de uma forma que não era para estar, diga-se de passagem. Experiências em sala de aula também, ouvindo os alunos, alguns discursos muito de ódio, eu pensei, por que não trabalhar esta temática de uma forma que eles venham a pensar de forma crítica mesmo, a entender o que é, porque muitas vezes eu observei que fala-se sem o entendimento do que é. Eu fui pesquisando filmes, porque é um trabalho também de pesquisa, né? E aí eu cheguei a esta narrativa, por que o ano 2100? Porque o ano seguinte é a virada de século. E toda virada de século tem sempre uma teoria conspiratória. E aí, este viajante do ano 2100, que é de um grupo extremista, ele volta, ele consegue viajar no passado, aí é onde entra o elemento da narrativa, do imagético, e ele vai para uma época que ninguém sabe que época, com qual objetivo, quem foi ele. Sabe-se que esse grupo de cientistas consegue detectar que esta pessoa consegue voltar. Então, no RPG eu nem delimito a questão de ser menino, menina, ser um vilão, uma vilã, porque aí vai ficar a identidade do... Cada jogador aí vai criar seu próprio Isso. Por personagem. isso que eu deixei até as imagens, assim, eu não tenho uma menção, de certa forma, a este personagem que vai salvar, ajudar a salvar, porque aí fica a critério mesmo, fica na cabeça do estudante o que personagem é que ele vai ser. Ela também fala da narrativa focada no conhecimento do aluno. Quando eu escolhi tratar esta narrativa e pedi que a missão fosse executada por estes estudantes, eu não queria que fosse o super-herói. Eu não queria que ele vestisse que fosse aquele com superpoderes, que, por exemplo, fosse imortal, conseguisse ter uma visão de raio-x. O que eu quero é que eles percebam que o superpoder que eu estou pedindo deles é o conhecimento. É isso que eu quero. O herói é aquele que tem o conhecimento. Vamos ver quais foram as fontes de inspiração da professora. E nasceu, temos aí as missões, pesquisei, né, até em relação ao local, o Burke, onde acontece, se desenrola a narrativa, era o local onde o Hitler ele estava escondido. O nome, Coração de Ferro, que é do personagem viajante, o Coração de Ferro, de fato, ele existiu dentro da história do nazismo, mas eu fui estudando a história do nazismo, pegando esses pormenores que a gente não consegue delimitar em sala de aula, porque o tempo é curto. O nome do próprio grupo, né, o grupo extremista que eu acabei colocando de frente dos defensores do grande líder. Existiu, lá era o defensor do grande Führer, que era o Hitler, como era chamado, o Führer. Vamos ver as missões e como elas se relacionam ao assunto do jogo. Para que, através das missões que vão sendo realizadas ao longo da proposta,
eles vão poder entender, por exemplo, a primeira missão. As palavras para poder decifrar o código, né? As 10 palavras, porque essas 10 palavras, quem decifrar vai ter que entender qual é a relação que tem entre essas palavras, porque elas estão ali, são características desses regimes do nazismo e do fascismo. Então, além deles decifrar, eles vão ter que ver o conceito e, ao mesmo tempo, depois de tudo isso, relacionar com o que elas têm a ver em comum, porque elas têm um ponto em comum. E a ideia é que eles percebam que este ponto em comum é o nazismo e o fascismo, para poder perceber o assunto que a gente vai trabalhar. Só que a gente vai trabalhando de uma forma mais leve, mais dinâmica e principalmente de uma forma que o estudante ele vai conduzir a sua aprendizagem no sentido de que ele vai ter que pesquisar e ele vai formando seus próprios conceitos. Não vai ser eu, a professora. É uma construção do conhecimento e o papel ativo, né, do aluno. Isso. Como é a estrutura do jogo? Decodificar é a parte introdutória da missão. Eles vão decodificar para a gente introduzir o assunto. Depois vem o código Morse, que é onde eles vão descobrir. Primeiro, eles vão identificar as palavras para descobrir qual é do que a gente vai tratar. No segundo momento, eles vão descobrir para onde foi este viajante do tempo, para que época histórica foi e qual o local, que até a Toca do Lobo, que era o local em que Hitler estava escondido, que é o bunker. Então, eles vão descobrir isso. E na terceira fase da missão, que é a rotação por estações, eles vão descobrir qual o objetivo. E aí, quando eles descobrirem o objetivo deste viajante no tempo, eles vão ter as informações para impedir esta ação. Então, eu fiz uma narrativa como uma crescente. Vamos à conclusão do jogo. Cada estação, o último, que é o objetivo deste viajante, porque ele foi lá, já descobriram que eles foram atrás de Hitler, já descobriram que se trata do nazismo e do fascismo, mas com qual objetivo? Porque poderia ter sido 1001 coisa. Então, eu coloquei 5 estações. Em cada uma dessas estações, eu coloquei um link, que aqui no caso eu fiz pelo Canva, né? Tem um link que vai dar acesso a um material. E aí, depois que eles preencherem este relatório todo, vai ter aqui a resposta no caderno, eles chegam e vão à estação 5, onde está a chefe sênior. Quando eles mostrarem que cumpriram as missões de cada uma das estações, aí o grupo recebe um envelope, mas com a seguinte instrução: só abra o envelope quando todos os grupos estiverem com o seu envelope em mãos. Ao sinal da chefe boss, chefe sênior, que serei eu, eles vão abrir e vem a última missão, que é para descobrir qual é o objetivo. Eles terão fragmentos, cada grupo vai receber fragmento de um quebra-cabeça, porque eles vão ter que perceber que a resolução do problema não é individual, a resolução do problema é coletivo. Então, eles vão ter que unir as peças que estão fragmentadas entre os grupos para poder formar o quebra-cabeça e descobrir qual é o objetivo. A professora Valnara explica tudo em detalhes na live completa. Este vídeo é só um resumo com as principais partes. Aproveite, veja os outros vídeos do canal, se inscreva no canal, curta esse vídeo e até a próxima!